Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Cláudio da Americanense Contabilidade e o tema de hoje é especificamente sobre controle de jornada de trabalho. Então aqui é interessante para nós, é importante ressaltar, né, Cláudio, que houve uma redação modificada agora em 2019, não faz tanto tempo assim, referente às obrigações aí para esse controle da jornada, porque anteriormente a empresa tinha essa obrigatoriedade a partir de 10 funcionários e com essa nova redação passou-se a 20 funcionários. Então isso é importante que haja aí essa anotação fidedigna do horário de entrada e de saída, e isso pode ser feito tanto em registro manual, mecânico ou eletrônico, desde que os equipamentos estejam aptos a fazer esse registro dessa forma fiel que nós falamos aqui. E é o que é permitida a pré-assinalação aí dos intervalos, né, dos períodos de descanso. Acho que é bastante importante nós comentarmos a questão do ônus da prova, né? Se isso chega aí na Justiça do Trabalho, é importante que isso seja bem observado desde sempre para não termos surpresas aí quando de um ajuizamento de reclamação trabalhista, né? Então, o ônus da prova aí da jornada, a depender até mesmo da forma que isso vem anotado, Sim. né? Pode ter aí a inversão do ônus, né? Até porque de forma injustificada, se o empregador não apresentar aí os controles de frequência, né? Isso gera o quê? Uma presunção relativa de veracidade daquela jornada de trabalho que foi alegada na petição inicial pelo empregado. Isso é uma matéria até mesmo sumulada pelo TST, né, Tribunal Superior do Trabalho. Então, é muito importante nós acompanharmos esse dia a dia do empresário. Perfeito, é isso mesmo. Na nossa empresa, a prática do dia a dia nos leva a orientar os clientes que, independente da obrigatoriedade ou não, o controle da jornada de trabalho através desses controles manuais, eletrônicos ou mecânicos é importante, porque é nesse momento que ele vai constituir a prova do horário de trabalho que está sendo registrado. Mesmo ele não sendo obrigatório, caso isso seja questionado, ele não conseguir provar tudo que for questionado ali pelo trabalhador, pelo reclamante, e ele não conseguir inverter isso, ele acaba assumindo o ônus de tudo isso. Então, através desses controles, que são práticos, porque hoje tem registros eletrônicos que você consegue estar fazendo através até mesmo de celulares para alguns trabalhos externos, tem o registro eletrônico, que tem uma portaria do Ministério do Trabalho, que lá ele disponibiliza uma relação de empresas que estão homologadas e oferece um aparelho homologado pelo Ministério do Trabalho, né, que lá vai emitir os tickets, né, com as marcações de horário. E tem um controle mecânico, que eu acho que hoje é menos usual. Mas independente do controle, o que é importante observar também que as alterações elas não são permitidas. Então, um cartão de ponto rasurado, ele perde a validade, se ele for questionado. Um sistema que permite que o horário de trabalho marcado seja alterado também, se isso for identificado, você também perde toda aquela prova que foi constituída. E é importante também que isso seja pré-assinalado pelo trabalhador. Então, sei lá, ele fez a marcação lá mensal do seu registro e no decorrer do mês, junto com o pagamento, ele vai e faz a pré-assinalação
para dar veracidade no que foi marcado. E isso na Justiça do Trabalho é essencial. Tem questões que precisam ser observadas, tipo a questão da jornada britânica, né, que usualmente é falada, que é aquela jornada onde o trabalhador que faz o registro de ponto manual, ele coloca sempre o mesmo horário. Então é estabelecida uma jornada de trabalho, por exemplo, das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. E ele sempre anota o mesmo horário fielmente de segunda a sexta. Então, a Justiça do Trabalho também questiona isso quando esses horários eles são agendados, especificamente porque esse horário britânico ninguém consegue entrar sempre no mesmo horário todos os dias, né? E são questões que você tem que estar observando diariamente para estar orientando tanto o cliente como estar orientando o empregado também, para que isso não venha prejudicá-los posteriormente. Então é isso mesmo, Cláudio. É muito importante para o empregador verificar essas questões das anotações, porque esses horários uniformes, britânicos ou pré-assinalados, eles fazem com que haja uma inversão do ônus da prova em relação às horas extras na Justiça do Trabalho e, enfim, aí com certeza precisará usar aí de outros meios de prova para derrubar isso daí. Então, você já tinha começado a falar um pouquinho, né, sobre o registro eletrônico, essas novidades que existem, que são possíveis aí para o empresário estar utilizando. Isso é bastante importante nesse controle de jornada. E a gente vê que houve aí um regramento, né, através do decreto aí de 2021, ou seja, algo novo que realmente olha para essa questão de serem anotações fidedignas, né? Então, esses equipamentos eles devem estar em conformidade e também tem que haver uma segurança, porque realmente eles não podem permitir aí uma alteração, eliminação de dados, enfim, falando de dados novamente, essas restrições aí de horário nas marcações de ponto. Eu até deixei aqui bem anotado para não esquecer as questões. Ele não pode permitir marcações automáticas de ponto, né, com horários pré-determinados, não pré-determinados, mas que coloque exatamente aquele horário que está no contrato de trabalho, ou seja, ele também não representa a realidade, né? Também não pode exigir autorização prévia para marcação de sobrejornada, não, né? E permitir também a pré-assinalação de período de repouso, então isso ok, e a assinalação de ponto por exceção à jornada regular do trabalho. E aí realmente a gente acaba chamando a atenção também, porque essa adoção do registro por exceção deve ser algo bem pensado pelo empresário, para que realmente não haja aí depois também essa questão da inversão do ônus tal, referente às horas extras, né? Então, existem esses artigos de lei, né, desse decreto, determinando aí alguns requisitos e alguns elementos, o que pode e o que não pode em relação ao registro, né, de ponto eletrônico. O trabalhador ele tem que ter a liberdade de, dentro das exigências que o empregador faz, ele ter a liberdade de fazer o registro de ponto. Então, se ele foi chamado para trabalhar num feriado, então o registro de ponto tem que estar disponível para que essa hora seja marcada. Se é feito um controle, mas ele entra antes da jornada, independente do regulamento administrativo, ele também não pode ter nenhum bloqueio em relação a essas marcações. Então, eu acho que esse foi o cuidado que a legislação está tendo em relação a essas novas formas, né? Porque antes era muito tradicional a forma mecânica e a forma manual, mas com esse avanço tecnológico não tem como fugir. Então, as novas formas de trabalho vão surgindo, como o teletrabalho, o home office, né? E esses controles precisam ser feitos para que
para que haja esse horário marcado, para que ele seja bem fidedigno mesmo. Sim. E não seja prejudicado no caso de alguma falha, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Até aqui não é o tema de hoje, mas como existe aí a identificação do empregado, é importante olharmos aí as questões dos dados pessoais também, que a gente estava batendo um papo informal ontem, por conta da LGPD. Então, assim, desde o contrato de trabalho, também no controle da jornada, é importante olharmos para esses avanços que também são mundialmente, eles estão acontecendo mundialmente, não é só no Brasil, né? Até foi bom que o Brasil, a lei aí é de 2018, a LGPD, porque aquilo que não deu muito certo, né, ali na Europa, tudo, nós já observamos, né, e já fizemos algo diferente e melhorado. Então, não estamos para trás, nada disso. Muito bom. E é isso. Então, pessoal, sobre controle de jornada, nós também estamos à disposição para falarmos de uma forma mais pormenorizada com os clientes, os empresários. E o próximo tema que nós vamos tratar, eu e o Cláudio, é sobre o trabalho em regime parcial. Quem gostou, curte e compartilha. Obrigada!